Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. Assista esse vídeo até o fim e saiba o porquê os últimos dias da história desse mundo serão dias cada vez mais difíceis. O texto bíblico para a leitura está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 e o verso 1, que diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E o título da nossa reflexão é: não deixe o amor esfriar em seu coração. Meus amigos, o verso bíblico que nós lemos em 2 Timóteo nos diz que nos últimos dias da história desse mundo, a humanidade enfrentará tempos difíceis, e é por essa razão que Deus então nos orienta a nos prepararmos para os últimos acontecimentos que terão lugar nesse mundo. E a Bíblia nos diz que acontecimentos assombrosos irão acontecer. Nesse vídeo eu quero falar sobre 2 motivos que farão com que os últimos dias serão tempos difíceis. Algumas traduções bíblicas falam que os últimos dias serão tempos trabalhosos. O primeiro motivo está na declaração que Jesus fez, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no verso 12. Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Notem, meus amigos, que esta revelação de Jesus é impressionante e, de certa forma, até assustadora. Pensem comigo, se o amor vai esfriar no coração das pessoas, isso é muito preocupante. Porque se uma pessoa não tiver amor no coração, o que vai ocupar o lugar do amor? Pensa aí. Nós temos visto coisas horríveis acontecer na sociedade, porque o ódio está tomando conta do coração das pessoas. Ou seja, o ódio está ocupando o lugar do amor no coração das pessoas. E isso é perigoso. Isso é uma grande ameaça para toda a sociedade. Eu penso que diante desta revelação que Jesus nos faz de que o amor irá esfriar no coração das pessoas, e sabendo que o ódio tomará conta das pessoas, precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Somente Deus poderá nos dar a devida proteção desse mal tão terrível que vem assolando a humanidade, que é a falta de amor. E o segundo motivo que a Bíblia nos mostra do porquê os últimos dias serão dias difíceis está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 6 e o verso 3. E está escrito assim: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Aqui nós temos, meus amigos, as palavras de Deus. Essas palavras foram ditas a Noé, quando Deus chamou Noé para construir o grande barco para salvar as pessoas que viessem acreditar na sua mensagem. Notem que Deus disse a Noé que o Espírito de Deus não agiria para sempre na vida do ser humano. Lá no tempo de Noé, Deus deu um prazo, 120 anos. E Noé pregou durante todo esse tempo, 120 anos, convidando as pessoas para aceitarem a mensagem de salvação e entrarem na arca. Mas Noé foi zombado, duvidaram da sua palavra
e duvidando da palavra de Noé, estava duvidando de Deus, porque Deus havia dito a ele o que iria acontecer. E quando nós lemos na Bíblia também sobre aquela geração dos dias de Noé, aqui no verso 5 de Gênesis, capítulo 6, vejam o que Deus diz. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Notaram, meus amigos e meus irmãos, porque Deus tomou a decisão de destruir a terra uma vez, lá no tempo de Noé, com o dilúvio? Porque a humanidade era má, só havia maldade no coração humano. E é interessante que quando nós nos aprofundamos nesse assunto, nós vimos que Deus tomou essa atitude de deixar de agir na vida do ser humano, porque não havia mais espaço para o arrependimento, não havia mais espaço no coração das pessoas para o amor de Deus. E se não havia mais espaço para arrependimento e para o amor de Deus, Deus não teve outra alternativa a não ser destruir todos aqueles que não aceitaram a oferta de salvação e entrar na arca para serem salvas. Somente a família de Noé acreditou na mensagem e todos foram salvos. Hoje, através da palavra de Deus, meus amigos e meus irmãos, Deus está dizendo que nos últimos dias da história desse mundo irá acontecer a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus deixará de agir no coração daqueles que rejeitam os conselhos, que rejeitam o convite de Deus para a salvação. Chegará o momento em que Deus também vai tomar a decisão de destruir aqueles que destroem a terra, ou aqueles que destroem o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz, numa das suas cartas, que Deus destruirá aqueles que destroem o templo de Deus, que é o nosso próprio corpo. Basta nós prestarmos um pouco mais de atenção e iremos ver que hoje em dia já o Espírito de Deus está deixando de agir na vida de muitas pessoas. Coisas horríveis estão acontecendo em todo o mundo por falta da pessoa ter no coração o Espírito regenerador de Deus, que tanto bem faz a todos nós. Temos visto tantas coisas erradas, tanta maldade, que podemos dizer que o nosso século está sendo marcado pela incredulidade e pela maldade no coração das pessoas. E a palavra de Deus nos adverte de que quanto mais longe uma pessoa vive de Deus, essa pessoa está dando oportunidade para que o inimigo destrua a sua vida. E o que o inimigo mais quer, quando eu digo inimigo, é o diabo, Satanás. O que ele mais quer é tomar conta da vida das pessoas. E é por isso que chegará um tempo em que Deus não terá mais o que fazer, porque as pessoas abandonaram por completo os caminhos de Deus. O inimigo não perde tempo. Ele aproveita cada momento, cada minuto em que as pessoas se descuidam, deixando de orar, deixando de buscar a palavra de Deus, deixando de ter comunhão com Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, abre uma brecha na vida para que o inimigo então venha a fazer coisas horríveis na vida das pessoas. E para um tempo tão difícil como este em que estamos vivendo e que ainda iremos enfrentar muitas coisas difíceis, a boa notícia do Evangelho para nós é que Deus pode socorrer, Deus pode nos atender em qualquer momento, em qualquer situação, desde que estejamos vivendo em comunhão com Ele, em comunhão com a Sua Palavra. Deus sempre protegerá aqueles que se colocam ao seu lado na luta contra o mal. Por isso, ao finalizar essa reflexão,
O apelo que faço a você, meu prezado amigo e minha prezada amiga, é para que você olhe sempre para Jesus e acredite na palavra de Deus e permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para a honra e glória de Deus e para a tua salvação eterna. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece através da morte de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos nossos pecados perdoados e somos salvos para o Teu reino. Querido Deus, nos ajude nesses últimos dias a permanecermos fiéis ao Teu lado. Não deixe, Senhor, que o amor venha morrer e esfriar em nosso coração. Coloque em nosso coração cada vez mais uma porção do amor de Deus. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos. Atenda, Senhor, com carinho cada pedido que é feito, que as pessoas confiam na Tua graça, no Teu poder, confiem em Jesus Cristo e fazem pedidos de oração. Que segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, estenda a Tua mão sobre todos nós. Nos ajude nesses tempos difíceis a testemunharmos em Teu favor, permanecendo no caminho da verdade. Prepara-nos para o Teu reino. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.